terceiro ano, tudo bom com vocês? Aqui é novamente o professor Alan Brandão e acho que vocês lembram que a gente estava trabalhando com três disciplinas diferentes com vocês, né? Geografia, Filosofia e Sociologia, que é o tema dessa aula, que é a disciplina dessa aula daqui. Sobre o que nós vamos falar hoje? Primeiro, novamente, né, vou trazer para vocês quais são os assuntos da nossa primeira unidade de Sociologia e começar a falar do primeiro momento já passando para o nosso caderno de aprendizagens, que são as contradições do modelo capitalista. Aqui percebam que a gente vai falar de um assunto parecido com geografia. Né? Lembre-se sempre, né, que os assuntos de ciências humanas eles estão articulados, eles são assuntos que interdisciplinares. Né? Então, são interdisciplinares, mas a gente vai sempre trabalhar a mesma ideia tendo focos diferentes. Se lá em geografia a gente vai falar sobre a estrutura capitalista, né? Ou como é que a economia capitalista ela rege os países do mundo, as relações entre os países do mundo. Aqui em sociologia a gente vai falar sobre as contradições do modelo capitalista, ou seja, como é que o capitalismo ele impacta na sociedade, nas relações sociais, certo? Então, tenha em mente que os conceitos são os mesmos, mas as abordagens são diferentes. Ou as abordagens não, os focos, o que que a gente vai focar, o que que a gente vai analisar em cada disciplina é diferente. Beleza? Então, falando primeiramente dos assuntos da primeira unidade. O primeiro grande assunto que a gente vai estudar é capitalismo, contradições de seu modelo de desenvolvimento, a relação entre os países do centro e os países periféricos, o capital corporativo e a dicotomia, né, a diferença entre centro e periferia. Eu acho que é um assunto que trata que se relaciona bastante com a nossa vida aqui em Ceabra. E por fim, globalização, desindustrialização e neoliberalismo, certo? Sempre focando em como esses temas eles impactam na nossa relação social. Beleza? Vamos lá para o nosso caderno de aprendizagens para a gente ler uma coisinha aqui. Eu quero que vocês foquem, que vocês estudem bastante esse segundo ponto daqui. Leiam o primeiro ponto também, certo? Acho que o primeiro ponto é importante, mas esse segundo ponto aqui é que ele vai ser fundamental. Pegue o seu diário, vou ler com vocês aqui esse segundo ponto. Pegue o seu diário de bordo, o caderninho de vocês, para anotar as descobertas que a trilha nos levará. Aqui vamos caminhar para identificar as contradições do modelo de desenvolvimento no sistema capitalista. Nos propomos diferenciar os conceitos de crescimento econômico e desenvolvimento econômico. Você sabe a diferença? Já pensou a respeito disso? Então acho que é importante a gente discutir um pouco sobre isso, né? Crescimento econômico e desenvolvimento econômico. A gente tem um debate nos jornais e na política atual de tentar garantir o máximo de crescimento econômico para o país. Crescimento econômico significa o quê, né? Aumentar a riqueza do país, aumentar a atividade econômica do país. E aumentar a atividade econômica do país significa, de fato, mais emprego, mais renda e também mais acumulação de riqueza para algumas pessoas, certo? Porque quando a gente fala de crescimento econômico apenas, a gente está falando de um aumento na atividade econômica que, dentro do capitalismo, implica em apropriação privada da riqueza produzida socialmente, que a gente já falou lá em geografia. Aqui ele diferencia de desenvolvimento econômico. O desenvolvimento econômico ele pressupõe que a gente tem um crescimento articulado com uma distribuição dessa renda. Essa distribuição ela pode ser feita diretamente, seja por auxílio emergencial, por renda repassada para as pessoas diretamente, ou pode ser feita também pela oferta de serviços públicos, que obviamente precisam de riqueza para serem financiados. Certo? Então, já é essa primeira diferença aí que a gente pode analisar. Qual é o impacto social da gente ter apenas crescimento econômico e o impacto social da gente ter também o crescimento e desenvolvimento econômico, né? Seguindo no texto, vamos nos localizar na história. As Revolução Francesa e Revolução Industrial, e aqui, gente, vale a pena destacar que a gente vai ver na versão digital, que vocês podem clicar aqui nesses links, nessas palavras que estão sublinhadas, são links que vão te levar
para esse conteúdo aqui vão te levar para o site do MTech, que é um site que tem vários vídeos e vários materiais para que vocês possam aprofundar seus estudos, certo? Seguindo na leitura, a Revolução Francesa e a Revolução Industrial são marcos importantes para a compreensão do mundo moderno. Foram responsáveis pelo rompimento do antigo regime e mudar as sociedades na forma de pensar e produzir. A Revolução Francesa influenciou a implantação das transformações políticas e sociais, e a Revolução Industrial trouxe mudanças econômicas na organização do trabalho nunca vividas antes. E aqui que vem a parte importante. A partir da Revolução Francesa, as sociedades ocidentais se direcionaram a propósito de concretizar a justiça social, liberdade e igualdade para todos. Lembra lá do que eu falei sobre desenvolvimento econômico. E a Revolução Industrial possibilitou a acumulação de riquezas e produção de bens. Lembra lá do que eu falei sobre crescimento econômico. A questão é conciliar as duas coisas e promover o desenvolvimento das sociedades. Então pensem no seguinte, né? A grande questão é a Revolução Industrial e todas as outras fases do capitalismo posterior já, possibilitaram a geração de uma riqueza que a humanidade nunca viu antes. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem níveis de miséria e níveis de desigualdade tão semelhantes quanto. Enquanto a gente tem 5, 10, 8 pessoas que detêm metade da riqueza produzida pelo mundo, a gente tem metade da população mundial, perdão, a gente tem 20% da população mundial que não tem acesso a $1 de riqueza por dia. Então a gente tem essa questão da concentração de renda e as desigualdades que isso acaba gerando. E aí a ideia é a gente refletir um pouco sobre isso. E eu quero que vocês reflitam sobre isso respondendo essas duas questões. O que você imagina sobre justiça social, liberdade e igualdade para todos? É possível? Parece uma boa ideia? E aqui questão 2. Vamos pensar que alcançar esse propósito significaria atingir a todos os lugares do mundo e europeus, africanos, asiáticos. Atingir a todos os lugares do mundo, europeus, africanos, latinos, asiáticos, enfim. Todos. Pobres, ricos, brancos, indígenas, quilombolas, crianças, jovens, idosos, mulheres, homens, cisgênero, LGBTI. Toda a humanidade seria beneficiada. Por outro lado, as riquezas seriam para todos ou para alguns. Como isso acontece aqui em Ceabra, no lugar onde você mora? Então, gente, tentem responder essas duas questões aqui, tendo em mente essa dicotomia entre crescimento e desenvolvimento econômico, tá certo? Eu vou estar com vocês, eu vou continuar disponibilizando materiais e tirando dúvidas dessa atividade que vocês tenham. Mas a atividade da semana vai ser essa daqui. Pesquisar e tentar responder essas duas questões, esses dois problemas que o caderno de aprendizagens coloca para vocês. Tá bom? É isso, gente. Um beijo, um abraço e até a próxima.